Sejam bem-vindos a mais um Nuevo Mundo Podcast. E é isso aí, não vai ter pauta. O último já teve mais ou menos uma pauta, então esse eu vou me dar a liberdade de não ter pauta nenhuma, só para dar uma movimentada no canal. Mas eu tava lendo alguns blogs antigos de finanças. Eu tava lendo alguns posts antigos do Viver de Renda, cara. Eu lembrei, cara, eu lembrei que esse cara existe. Quer dizer, não ele existe, ele não morreu. Mas, cara, eu lembro que eu acompanhava esse cara assiduamente, é isso que fala? É assim? Assiduamente? Deve ser. Eu lembro que eu acompanhava esse cara muito lá pro 2021, que era na alta do Bitcoin e tudo mais. E esse cara, ele tinha, tipo, 55 bitcoins. Tipo, o cara tava com um patrimônio de, sei lá, 25 milhões. Desses 25 milhões, uns 15, 12 ou 15 milhões eram em Bitcoin. E daí com a alta do Bitcoin, tipo, o cara ele tava com um papo de 10 milhões de patrimônio e subiu para 30 milhões por causa dos Bitcoins. E nessa, cara, foi muito bizarro essa época, porque ele tinha, tipo assim, eu acompanhava ele eu não sei quando que eu comecei a acompanhar ele, mas foi mais ou menos, acho que talvez no começo de 2021, e ele tava com um patrimônio talvez de 12 milhões, e aí deu as altas do Bitcoin e o patrimônio dele saltou para 30 milhões, 35. E eu lembro que uma das últimas postagens, não foi a última, mas foi uma das últimas, foi ele falando, olha, eu vou dar checkout do Bitcoin, boa sorte para quem continuar, mas para mim já deu e eu vou viver a minha vida. Eu lembro que eu estava no banheiro do trabalho, cagando, e eu lendo no celular essa postagem, que eu era fissurado por esse cara. Tipo, ele lançou, cara, eu lembro disso. Eu não lembro exatamente. Eu acho que devia ser à tarde, porque nessa época eu já não trabalhava mais por turno, porque eu trabalhava por turno, mas essa época o colega que trabalhava comigo ele já tinha sido mandado embora e ficou só eu. E ele foi mandado embora porque, cara, eu vou explicar por cima assim, tipo, a gente era pra gente sair do trabalho lá em data X. Só que daí eles estenderam para data Y porque por causa do Covid e tudo mais. Só que o que acontece? Tipo, pra isso acontecer, você tinha que meio que deixar as coisas em haver, alguma coisa assim. Tipo, era pra eu ter saído meio que no início de 2021. E esse cara também. Antes de sair, esse cara já estava desesperado procurando emprego, porque ele tinha uns 3 cartões de crédito diferentes. Então ele já, assim, foi chegando ali perto de sair, que era contrato, né? E o cara já estava procurando emprego desesperado. Eu, por outro lado, estava juntando dinheiro. Então, ele nessa, eu acho que pra ele conseguir outro emprego, ele tinha que dar, sei lá, ele tinha que sair do trabalho, coisa assim, e ele fez isso. Então ele não tinha como ele continuar, porque ele meio que teve que falar, eu saí, não sei o que. No meu caso, eu não fiz nada, eu só saí porque eu tava tranquilo, eu tava com uma boa reserva de dinheiro, e eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Quem é ouvinte antigo aqui já tá cansado de saber essa história, mas vai que aparece algum turista, né? Mas enfim, aí esse cara saiu e ficou só eu lá no trabalho. E aí, por causa disso, eu comecei a parar de trabalhar por turno, né? Comecei a trabalhar só no horário específico, à tarde daí. Então, provavelmente, esse post que eu li já era tarde. Então, provavelmente foi à tarde. Na minha cabeça era de manhã, mas não foi de manhã, não, foi à tarde. Aí eu lembro de ter lido.
esse post desse cara, né, do Viver de Renda. Esse cara, o cara tem mais de 30 milhões chamando ele de esse cara, do Viver de Renda, e ele falando, tá, eu tô dando check-out, não sei o que. Eu acho que esse foi o antepenúltimo post dele. Foi o post de outubro, aí teve um de novembro e o de dezembro, que ele postou em janeiro de 2022, e aí ele simplesmente, de fato, não só saiu do mercado, mas parou de postar e tá até hoje sem postar, entendeu? Cara, bizarro. Já faz 4 anos que ele não posta nada. E eu, desses dias, eu tava relendo, pô, eu vou reler isso aqui, né, cara? Vamos ver ali. E, cara, eu lembro, eu tava no banheiro, se não me engano, eu li isso, dando aquela cagada remunerada no banheiro, lendo, cara. E eu lembro que na época eu li aquilo no banheiro do trabalho, dando aquela cagada remunerada, pensando, putz, que otário. Nossa, esse cara não sabe de nada mesmo. Agora que o preço vai decolar, ele tá saindo. Ah, é porque tem dinheiro mesmo, porque senão ele ia saber fazer as coisas direito. Cara, eu lembro que eu pensei, não foi exatamente isso, mas foi algo com uma vibe de, putz, que otário. Esse cara não sabe de nada. Quem sabe sou eu, do alto dos meus 70 mil de patrimônio, que sei o que eu tô fazendo. E beleza, o cara saiu. E, cara, é bizarro, cara, porque ele fez esse post no meio de outubro. E, e se você for ver bem, o topo do Bitcoin de 2021 foi 31 de outubro, cara. Esse cara, ele saiu do mercado tipo 15 de outubro. Literalmente, assim, cara, 15 dias de diferença, assim, e ele saiu, cara, tipo, ele literalmente, ele só não acertou o cu da mosca, mas ele saiu realmente muito bem posicionado. Aí ele fez mais 2 posts e eu lembro que esse post em específico, que ele tava falando que tava dando checkout, ele simplesmente, na última linha, ele falou, enfim, pessoal, memento mori, vamos, enfim, viver de renda. Tipo, cara, memento mori, para quem não sabe, é uma frase em latim que significa você vai morrer ou lembre-se que você é mortal, alguma coisa assim. Então, tipo, ele soltou essa, né? Tipo, olha, eu vou aproveitar minha vida porque eu sei que uma hora ela vai acabar e dinheiro é uma coisa que eu sei que não vai faltar. E beleza, depois ele fez mais uma postagem e depois ele fez a última postagem falando, tô aqui, tô com um monte de dinheiro, nem sei onde gastar. E, tipo, ele nem parecia tão animado com a nova realidade dele, mas ele falou que ia se aposentar mesmo, né? Viver de renda, que era o que ele queria. Eu acho que nessa época esse cara devia ter na casa dos 33, no máximo 35 anos. Tipo, um cara jovem, pro patrimônio que ele tinha, um cara jovem. E ele falou que ia se aposentar do blog. Eu achei que ia ser um hiato de no máximo 1 ano, mas tá nessa 4 anos. Ele chegou até a desativar o blog, porque teve um pessoal... Cara, teve um pessoal que ficou puto com ele, porque ele falou que tinha alguns impostos que ele não pagava, porque o Bitcoin permite que você não pague esses impostos. Teve um pessoal que estava indo atrás dele, estava tentando... Não sei se estava realmente tentando ir atrás da identidade dele, mas estava realmente incomodando nos comentários, pelo menos. Tipo, não, que absurdo, tem que pagar imposto, não sei o quê. Tinha um pessoal que estava nessa, cara. E aí depois o Lula venceu, eu acho que o pessoal falou, pagar imposto pro Lula, não sei, Aí ele voltou a reabrir o blog. Eu acho que o blog ficou 1 ano apagado. E só que depois de reler eu fiquei pensando, caralho, mano. Tipo, se eu tivesse escutado esse cara, mano, e pensar que esse cara, ele nem era especialista em Bitcoin, nada, sabe? Tipo, ele era um cara... Para começo de conversa, ele nem comprou Bitcoin por idealismo ou coisa do tipo, não. Um amigo recomendou ele comprar, ele comprou 55 Bitcoins. Um amigo recomendou ele comprar, ele comprou 55 Bitcoins e
e simplesmente deixou lá, entendeu? Deixou no portfólio, é uma parte pequena, conforme o preço, acho que ele comprou em 2013, conforme o Bitcoin foi inflando, ele foi aproveitando a alta. Mas ele era um cara que era muito mais aficionado pelo mercado financeiro tradicional. Ele falava sobre juros, taxas, porcentagem. Ele só focava nisso. E esse cara que, assim, sempre tratou o Bitcoin como um... Ah, foda-se, tá lá. Se valorizar, beleza. Foi, tipo, o que fez ele realmente dar um salto gigantesco em patrimônio. E aí eu fico pensando, cara, um cara que, tipo, não é que ele não dava a mínima, mas para ele meio que pouca diferença fazia, porque ele tinha um plano traçado, um plano conservador de dinheiro, e, tipo, o Bitcoin ele era a parte arriscada. E, de fato, no início, se você for ver os blogs mais antigos dele, o Bitcoin, ele fazia parte de uma... Ele fazia parte de uma parcela ínfima, assim, se você comparar em porcentagem com... Pera aí. Tá resfriado, é uma merda. O Bitcoin, ele fazia uma parte, comparado a outros ativos, era uma porcentagem ínfima do patrimônio dele. Só que começou a crescer, né? Eram os mesmos 55 Bitcoins, mas ele comprou acho que em 2013 ou 14. No blog dele lá tem a data certinha que ele comprou, ou aproximada. Começou a crescer e catapultou a independência financeira dele em, uns 15 anos. Mas ele sempre focou no mercado tradicional. É impressionante que os caras que mais meio que entram no modo foda-se, não só em dinheiro, mas em tudo, mulher, sei lá, amizade, parece que aquilo que você mais não trata como foda-se, tipo, eu não quero isso. Tipo, você quer, mas você não faz questão. Parece que as coisas que você mais não faz questão são as coisas que vêm fácil até você, entendeu? Eu não sei por que é assim, mas é assim. Tem até uma gíria em alguns lugares da internet que é o famoso o segredo é não querer. E é meio que isso, cara. Tipo, parece que quando você meio que olha para uma coisa e pensa, tanto faz, aí aquilo faz parte, sabe? Aquilo começa a vir até você. Mas não é uma coisa do tipo, eu não quero, tá? Mas na verdade você quer muito, você só tá emulando que você não quer, porque não vai dar certo. Porque o universo, ele consegue sentir que você tá querendo as coisas. É um verdadeiro tanto faz. Tipo, não é que você não quer. É só do tipo, cara, é legal, eu quero isso aqui. Mas paciência se não vier, sei lá. Tipo, e parece que isso é meio que com tudo, entende? Tem áreas na vida que algumas pessoas têm mais facilidade por causa disso e outras que elas não conseguem ter esse desapego. Por exemplo, eu com dinheiro, eu meio que fico naquela linha tênue, eu não sou tão apegado ao dinheiro, mas ao mesmo tempo, se eu perco, eu não fico remoendo, sabe? Perdi, acabou. Ano passado eu fui liquidado e perdi 20 mil reais numa operação de alavancagem. Meu sentimento foi, ufa, que alívio. Agora não vou mais ficar pensando nisso. Eu vou tirar aí alguns meses só para aproveitar a vida e esquecer um pouco o mercado financeiro. Mas para a mulher, por exemplo, que eu tenho um apego maior, se, tipo, sei lá, a mulher ela dá uma rejeitada, ela responde mais atravessada, aquilo já me bate de uma forma que não devia bater. Porque é uma coisa que eu já tenho um apego que eu não deveria ter, mulher. Por outro lado, a amizade é uma coisa que eu também não é uma coisa que eu não faço tanta questão, tipo, eu quero ter amigos, eu quero ter pessoas para conversar, mas se não tiver, tá bom, fazer o quê? É a vida. E eu percebo que tem pessoas que são que nem eu, mas tem um balanço diferente. Tem pessoas que, para amizade, já tem essa necessidade mais forte, só que daí acaba tendo uma dificuldade maior em manter a amizade por causa dessa necessidade. Mas com mulher e dinheiro vem mais fácil, porque a pessoa
ela tá mais um tanto faz, tipo, tá vindo, é legal, gosto, mas meio que foda-se. E, enfim, parece que tudo na vida que você trata com um certo tanto faz, vem mais fácil. O desafio é você conseguir tratar as coisas que você está acostumado a ter apego dessa forma mais despretensiosa. Não é uma coisa fácil. É uma coisa fácil quando é algo que você já está acostumado a tratar de forma despretensiosa, mas quando é algo que você, quando chega naquela área específica da sua vida, é difícil você destravar, entendeu? É que nem, por exemplo, no meu caso, sei lá, mijar em pé em público. Tem gente que faz, foda-se. Eu travo, entende? É uma coisa boba, mas simplesmente é difícil desaprender isso, entendeu? A ficar nervoso sem não conseguir fazer em qualquer lugar, sabe? Mijar de pé em qualquer lugar. E tem gente que consegue. Mas enfim, que papo estranho. Voltando ao mercado, ao viver de renda, a última postagem dele ele nem parecia tão animado assim, mas ele falou que estava preparado para viver de renda. Aí o pessoal começou a meio que dar uma criticada nele e tudo mais. E ele sumiu. Ele fez aquele post no começo de 2022, estamos em 2026, 4 anos se passaram e o cara simplesmente sumiu, entendeu? E eu lembro de acompanhar assiduamente ele, e acho que duas coisas que foram importantes para ele, que foi dois fatores assim que foram essenciais, não essenciais, mas assim, foram coisas que adiantaram muito a vida dele, que foi primeiro essa questão do Bitcoin, que meio que apareceu assim na vida dele, e outra que foi uma herança, né? Ele recebeu aí uns 200 mil reais de herança. Tem gente que fala que foi meio milhão, eu não sei se foi, eu acho que foi 200 mil, mas não sei. Se você começar, porque cara, é muito bom, porque ele tem blog, tipo, ele postava desde, sei lá, 2013, 2012, e o patrimônio dele era de 8 mil, 15 mil, e daí do nada salta para ou meio milhão ou uns 250 mil. Então ali já veio a questão da herança, aí depois veio essa questão do Bitcoin. E essas duas coisas que vieram meio que na base do tanto faz, na base do pareceu isso aqui, que catapultaram ele, entendeu? Porque o blog inteiro dele foi voltado para uma finança mais conservadora, mais tradicional. Mas o que catapultou ele foi uma herança, né? Uma coisa que ele não estava esperando. Ninguém espera uma herança. E, quer dizer, as pessoas esperam, dependendo da pessoa, você espera que, se você é filho de pais ricos, você espera que vai haver uma herança, mas você meio que joga aquilo lá para PQP, sabe, para daqui 40 anos. Ninguém espera receber uma herança jovem. Então ele recebe uma herança e depois disso ele recebe também esse conselho desse amigo dele, né? Que assim, se você for ver bem, essas duas coisas foram secundárias na jornada dele. A jornada dele sempre foi mercado financeiro tradicional e não sei o que, e era disso que ele falava majoritariamente. Da herança ele praticamente não falou no blog, ele só botou lá o patrimônio da herança junto para contabilizar. E o amigo também ficou meio com uma nota de rodapé, aqui comprei os bitcoins, e é isso aí. E foram essas duas coisas que no fim das contas não que ele não fosse conseguir sem elas, mas ele conseguiu muito mais rápido, de uma forma muito maior, na minha opinião. E o mais louco é que esse cara que, tipo, não tinha o Bitcoin como ativo principal, inclusive ele tava falando, cara, eu tô com Bitcoin demais, eu vou tirar, porque eu não sei até onde vai, e eu quero manter o Bitcoin com uma porcentagem pequena, porque é ativo de risco.
Então eu não vou manter todo o meu patrimônio, metade do meu patrimônio em Bitcoin, porque é coisa de risco. Ah, mas vai subir mais, mas foda-se. E nisso, pensando assim, ele acertou. Ele acertou, ele simplesmente acertou o topo sem querer acertar o topo. Ele não queria acertar o topo, porque ele não fazia questão, mesmo na alta absurda do Bitcoin de 2021, ele falava, o Bitcoin tá subindo, legal, mas ele não ficava, tipo, fazendo previsões, tentando, sei lá, postar vários posts por semana para falar não, subiu, meu patrimônio acompanhou, é isso aí, cara, obrigado, tchau. E era isso, cara. Então o cara, ele simplesmente vendeu na alta, sumiu, falou que ia aproveitar a vida e é isso, cara. E eu fiquei pensando, assim, olhando, eu olho pra trás agora e eu penso, cacetada, mano, cacete. O cara simplesmente meteu o movimento mais épico do mercado brasileiro, pelo menos falando de alguém que é gente como a gente, sabe? Porque, é claro, deve ter os milionários, multimilionários que faz esses movimentos aí por rotina, mas um cara que assim é classe média, gente como a gente, chegou lá e simplesmente mudou de casta social e deixou tudo lá escrito, a jornada dele e sumiu, cara. Épico, mano. Pra mim isso é épico, entende? E é engraçado porque, sei lá, você vê um youtuber fazendo sucesso, é um cantor de pop, sertanejo, genérico, funk. Provavelmente esses caras, muitos deles devem ser multimilionários também. Mas sei lá, você não sente a mesma emoção. Parece que eles estão em outra realidade, entende? Parece que eles estão em outra casta. Tipo, parece que eles não estão jogando o mesmo jogo que você. E de fato eles não estão jogando. Porque, sei lá, o cara que faz sucesso, sei lá, no funk, no sertanejo, no pop, ou então faz sucesso no YouTube. Esse cara, ele é a exceção e o que ele faz, você não consegue olhar e pensar, eu vou tentar fazer também. Você olha para um cantor sertanejo famoso, você não, a não ser que você seja jovem, sonhador, mas de modo geral você não consegue olhar para um cara daquele e falar, começarei a fazer isso também e um dia eu chegarei lá. Você não consegue, cara. Você não consegue. Ainda mais se você já chegando numa certa idade, mas até quando você é jovem, você não consegue. Pelo menos eu, que, que tem ojeriza, funk, é sertanejo, eu realmente eu não consigo olhar para um cara desse e pensar, trilharei o mesmo caminho e serei como ele, não dá. Mas dinheiro, cara, lidar com dinheiro parece que é uma coisa muito mais acessível, porque não importa a sua cor, não importa a sua casta social, não importa de onde você quer dinheiro, cara. Todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer ganhar um pouquinho a mais, todo mundo quer mais conforto, todo mundo quer dar uma ostentada. Então o dinheiro ele é uma motivação universal. E quando você vê um cara detalhando que ele tinha um emprego normal, e com esse emprego normal ele foi aportando, e com esses aportes ele fez dinheiro, você consegue pensar, eu posso fazer igual. Isso aqui dá para fazer igual. Porque o dinheiro é impessoal, ele não tem filosofia, ele não tem ideologia. Filosofia ele tem, mas ele não tem ideologia, ele não tem lado, ele não tem preconceito. Ele tá lá, ele é uma ferramenta, e se você souber usar ele direito, você consegue multiplicar ele bastante. E foi o que esse cara fez, documentou, e eu acho que isso que é muito pica, entendeu? Ele venceu no jogo como uma pessoa normal, e não como um ídolo, não como um MC, não como um jogador de futebol. Não, um cara normal, fazendo coisas de gente normal, conseguiu chegar lá. E é claro, esse cara também ele não era um pobre caindo aos pedaços, né? Pelo que eu vi ali, desde o começo ele já devia ganhar pelo menos uns 10 mil reais por mês. São uns 10 mil reais por mês em 2013. Esse cara ganhava bem, verdade seja dita.
uma red pill, usando o termo da forma correta, caralho. Uma red pill sobre o dinheiro é essa, né, cara? Se você quer ascender de casta, meio que você já tem que estar numa casta alta. Você já tem que ser um classe média alta, sabe? Ganhar uns 20, assim, no mínimo uns 8 mil por mês. Mas vamos colocar aí uma média, entre aspas, tranquila de alcançar, 15 mil reais por mês. Daí você consegue brincar, entende? Daí você consegue brincar. Mas, tipo, na época que eu acompanhava ele, eu ganhava um salário mínimo e pouco. E eu aportava metade disso. E consegui, cara. Consegui transformar 7 mil em 70 mil. Só que ao contrário dele, que nem acompanhava muita notícia de Bitcoin, nada do tipo, ele simplesmente sentiu o feeling e falou, cara, eu vou vender porque não faz sentido continuar. Ele foi, vendeu e saiu do mercado e parou de postar no blog também. Simplesmente épico, simplesmente o maior farmador de aura das finanças tupiniquins. E eu olhei aquilo e pensei, não, vai para 150 mil, eu vou ficar muito rico. E tomei no meu cu, porque não foi isso que aconteceu. E não aconteceu porque não aconteceu, entendeu? O mercado ele deu uma... Na verdade, o mercado ele fez exatamente o que ele devia ter feito. A gente olha para trás assim, ele não... Ele fez ali uma coisa que você vê que faz sentido ele ter feito desse jeito. Mas até nisso que ele fez e o pessoal reclamou, até eu achei ruim, que em tese o mercado estava passando a perna na gente, mas se você for analisar bem, ele só estava agindo de forma normal, que foi basicamente, todo mundo esperava que ele fosse fazer uma porcentagem parecida com a de 2017, então fazendo os cálculos ele ia para 200, 300 mil dólares, mas se você parar para pensar bem, mesmo antes daquela alta de 2021 terminar, já estava ficando nítido que o Bitcoin estava fazendo topos cada vez menores. Então, aquele que previsse, cara, seguindo esse padrão que os topos estão ficando menores, é melhor sair agora, sabe? Tipo, talvez ele suba, mas talvez não suba. Então tira a maioria e deixa uma pequena parte. Inclusive ele deixou uma pequena parte. Se ele tem essa pequena parte até hoje, ele provavelmente já deve estar na casa dos 50 milhões, o viver de renda. Mas é basicamente isso. O Bitcoin, ele, não é que ele mudou a estratégia, mudou o gráfico. Meio que ele já estava dando sinais que com o tempo ele ia subir menos, ele ia ficar menos... fazer um gráfico menos de pico e mais ondulado, e foi o que aconteceu. Só que na época, cegado pela ganância, eu não percebi isso, não vendi, e a situação foi feia. Aí eu vi o quão sinistro pode ser um mercado de baixa, entendeu? E para fechar com chave de ouro, eu o contrato do meu trabalho tinha expirado, então eu estava desempregado. E no meio de todo esse bolo eu tive que mudar de cidade, então eu fiquei desempregado, fiquei sem contatos e num ambiente muito mais hostil para mim, que estava basicamente já numa situação vulnerável. Então foi sinistro, entendeu? E tudo por causa de meu erro de movimento. Se eu tivesse feito, e não sido arrogante, feito exatamente o que o maluco de renda fez, provavelmente eu teria segurado uns bons 60 mil e eu não sei o que eu teria feito com esse dinheiro naquela época, mas sei lá, eu ia ter o gosto de ter esse dinheiro nas minhas mãos, bem mais jovem e, enfim, aproveitado um pouco mais a vida, porque no fim das contas o dinheiro é para isso, para aproveitar a vida. Enfim, teria aproveitado mais a vida, até porque é para isso que serve o dinheiro, né? Para aproveitar a vida. Mas
Mas não rolou, eu errei. Eu não vou dizer que eu fiz merda, porque na época eu tava convicto que essa era a minha melhor, a minha melhor, a minha melhor opção. E eu lembro, cara, que todos os, nossa, isso aqui eu já devo ter falado 1 milhão de vezes nesse canal, mas eu não me canso de repetir. E outra, sempre tem um ou outro turista que tá caindo de paraquedas aqui, então é bom repetir de vez em quando. Mas eu lembro que todos os caras nessa época eles falavam, a narrativa era, não, vai subir mais, que não sei o que. É impressionante como o óbvio deixa de ser óbvio para muita gente quando essas pessoas estão em euforia, né? E eu me coloco nessa inclusão. Eu realmente acreditei que o preço ia para no mínimo uns 150 mil dólares. Assim, eu tava até fazendo contas. Nossa, se eu tivesse dinheiro, vou poder sair do país. Eu vou para o Canadá, porque tem um blogueiro que faz uns vlogs lá no Canadá. Eu vou para lá. Eu tava nessa, cara. Eu assim já tava até fazendo conta sobre um dinheiro que eu nem tinha ainda. Tipo, eu comecei muito com o pé no chão, juntando R$ 500 por mês e um emprego bom, né? Um emprego bom, não fazia nada, mas eu ganhava dinheiro para não fazer porra nenhum. Mas assim, um emprego medíocre, não desmerecendo o emprego, sou muito grato por aquele emprego, mas era isso, era um emprego medíocre, não fazia nada o dia inteiro e recebia um salário mínimo. Era tipo uma versão. Porque era tipo uma versão inútil de um porteiro, que o porteiro ainda faz umas coisas que eu não fazia nada. Mas bons tempos. Jovem, entendeu? Pandemia. Hoje eu percebo que isso me deu uma atrasada na vida, na questão amorosa, social, porra. Pegou, viu? Pegou firme nessa parte aí, entendeu? Mas, né, em questão de paz de espírito, foi uma época muito boa. Agora, em tese, eu deveria estar em paz também. Eu estou em outro emprego tranquilo, dessa vez permanente entre aspas, porque nada é permanente nessa vida, né? Vai saber o dia de amanhã. Mas, enfim, eu tô numa situação até melhor, porque naquela época eu ainda morava com a mãe, agora eu tô sozinho, tô independente. Eu deveria, né? Bom, talvez, vai que daqui um ano eu sei lá, arranjo uma mulher, me case, aí eu olhe pro meu eu de 2 anos atrás e pense, nossa, aquele cara sim, hein? Aquele cara vivia a vida. Não sabe, não dá pra saber, né? Mas nessa época a nostalgia, né? O óculos da nostalgia, ele deixa tudo melhor. Mas sei lá, foi uma época gostosa. Foi meio ruim, sabe? Foi ruim. Era isolamento, pandemia, não dava pra fazer academia direito. Tava tudo bagunçado na vida de todo mundo. Mas foi bom, cara. Aquela fase de juntar o dinheiro, ver que eu lembro, cara, era 2020, era outubro de 2020. E eu tava, pô, tô ficando velho mesmo, cara. É velho que fala desse jeito, dando data. Puta que pariu. Mas era outubro de 2020. E eu lembro que mais ou menos nessa época eu tava quase pra desistir. Eu já tava juntando dinheiro há algum tempo. Não tava vendo resultado. O meu patrimônio não tava crescendo. Eu tava, nessa época eu ainda trabalhava por turno, então tinha que trabalhar de manhã, de madrugada. Tipo, eu não fazia porra nenhuma no trabalho, mas eu tinha que estar lá. E eu lembro que eu tava bem mal, porque o meu sono ele vivia desregulado, ele vivia ruim, mas eu continuei, né? Continuei, mas ali foi foda. Só que ali eu tava quase à beira de desistir mesmo assim, sabe? Ali eu tava ficando ruim.
Aí deu novembro, deu dezembro, pá, janeiro, ano novo. No ano novo rompeu a alta histórica e aí começou. E 2021 foi uma delícia. Nossa, que ano, hein? Tipo, do começo ao fim foi um ano muito emocionante, sabe? Tipo, você vê que as coisas que você acreditou deram certo, o seu dinheiro começou a se multiplicar. Pouco, mas para mim era muito. Na época era muito. Você vê o seu dinheiro se multiplicando, sabe? Você tendo esperança que aquilo vai mudar a sua vida. Tipo, eu tinha na minha cabeça aquilo, se eu fizesse os movimentos corretos, aquilo ali, nossa, ali era o momento de mudar a vida. E talvez fosse. Talvez se eu fosse um pouco mais pipa voada, estudasse um pouco melhor, arriscava uma alavancagem, por que não? Vai que eu acertasse. Vai que, sei lá, eu tava com 50 mil no meio de 2021. Pegava desses 50 mil, 25 mil e alavancava 3x e acertasse o movimento. E esses 25 mil viravam, sei lá, 120 mil. Tipo, ia adiantar minha vida. Mas eu não tive, eu não vou falar nem coragem, eu vou falar sagacidade. Você quer ir atrás disso. Mas foi uma época boa, cara. Ver os frutos rendendo, ver que as coisas que eu planejei deram certo, entendeu? Porque eu tava muito seguro, eu tinha trancado a faculdade para estudar para concurso e investir em cripto. Tudo a ver, mas enfim. E pelo menos uma das áreas estava dando certo, estava dando lucro. E, enfim, foi um ano muito bom. Foi nesse ano também que eu retomei algumas atividades, algumas amizades mais antigas. Foi nesse ano também que eu dei uma recalibrada na minha vida sexual, que ela estava parada, por causa da porra da pandemia. Foi um ano realmente muito bom, cara. Foi um ano excelente. E aí veio 2022, que começou legal, mas aí foi só piorando. Foi só ladeira abaixo, entendeu? Ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo. Conforme o patrimônio ia derretendo do Bitcoin, a minha vida também ia em espiral decadente. E 2023 foi o fundo do poço. Mas isso daqui não é para ser um diário. A questão é a seguinte, eu descobri que tem outros blogs, não só o dele. Também tinham outros blogs antigos, tipo Pobretão de Vida Ruim, Roger da Cidadezinha, sabe? Pô, essa turma era selvagem. Mas tem uns caras que fazem hoje, e tem público, sabe? Pelo que eu vi é bem menos, mas tem caras que fazem, até hoje tem blogueiros que postam lá, atualizando o patrimônio deles, entendeu? E, caralho, e tem uns caras que tem um patrimônio bom, sabe? Tipo 1 milhão, meio milhão, sabe? Não é pouca bosta. E eu achei que estava extinto, sabe? Que não existia mais esse formato de comunicação depois do YouTube, podcast. Mas tem, cara, tem uns caras que estão fazendo até hoje, mano. Eu não vou lembrar agora de cabeça o nome deles, infelizmente. Mas tem uma turma aí que está fazendo. Mas o que virou lenda mesmo, o que se consagrou, o que virou a lenda mesmo, o que chegou lá, foi o Viver de Renda, que por coincidência ou não, de fato, o nome do blog dele era Viver de Renda, e ele queria viver de renda, e tá vivendo de renda, né? Tá vivendo muito bem, e provavelmente esse cara deve estar com uns 50 milhões, porque ele não vendeu todos os bitcoins, ele vendeu uma parte. Mas uma parte ele deixou e do jeito que o Bitcoin ele deu uma subida, provavelmente ele, pelo menos uns 40 milhões esse cara tem. Então assim, esse cara ele já está em outro patamar e sei lá, né, o cara ele entra em outro patamar, eu vou meter aquela que o favelado mete quando o MC sai da favela.
Ah, o cara fez sucesso, nem lembra mais da gente, né? É isso, né? O cara chegou em outro patamar, ele nem lembra de nós, réis mortais, simplesmente parou de postar. Mas eu não tiro a razão dele, não. Porque o que tem gente que, porra, admira o cara e tudo mais, e é digno de admiração. Mas o que teve de gente criticando o cara porque ele deu a entender que uma parte do patrimônio dele ele não ia pagar imposto de renda. Ah, cara, se fuder. Ele fez certo em não postar mais. E o cara tá em outro patamar. Provavelmente ele já deve ter mais de 40 milhões, talvez 50 milhões em patrimônio. Mano, um cara que tá nesse nível, velho. Sei lá, mano. Eu acho até que se você não tiver uma cabeça muito boa, acho que é até ruim, entendeu? Mas eu lembro, cara, há 4 anos atrás, era 2021, começo ainda do ano, e esse cara já tava com esse patrimônio, né? Ou perto disso, eu pensando, porra, que foda. Ter uma grana dessa, como é que deve ser a vida de um cara que tem um dinheiro desse, né? Eu ficava, porque às vezes eu trabalhava de madrugada, daí o prédio era enorme, e às vezes eu não ficava na minha salinha, né? Eu saía para caminhar pelo prédio, pensar na vida, bons tempos, e ficava pensando, porra, esse cara tem aí uma grana, nossa senhora, caralho, dinheiro. Aí depois, né, o tempo passou, eu tive que me mudar, tive que conhecer lugares novos, pessoas novas. E eu percebi cara, eu percebi uma coisa que já estava explícita ali na última postagem do Viver de Renda, que se você for ver a última postagem dele ali, bicho, não foi uma despedida feliz. Não foi algo como, nossa gente, eu tô tão feliz, caralho, 30 milhões, meu Deus, eu estou muito empolgado. Não, tipo, foi, gente, eu tô cansado de atualizar. Ele fala assim, estou com rios de dinheiro, não sei o que, tipo, dinheiro, meu Deus, que legal, foda-se. E falou assim, enfim, é isso, todo mundo aqui um dia vai morrer, então vamos viver de renda, né? Vamos aproveitar a vida. Sabe? Foi mais uma vibe de, eu tenho dinheiro, mas e daí? Mas naquela época eu não saquei isso, eu era jovem, ambicioso, pensava muito em grana, penso até hoje, mas naquela época, quando você é jovem, você consegue, eu não sei se você consegue hiperfocar, entendeu, nas coisas. Você vai ficando mais velho, você vai começando a integrar melhor as coisas e pensar melhor. Você não consegue mais, tipo, ter uma convicção absoluta sobre algo, porque é muita experiência, é muita vivência, alguns traumas, mas enfim. Hoje eu entendo melhor porque aquela última postagem dele não foi tão empolgante assim. Porque eu convivi com outras pessoas que têm dinheiro, ou que vão ter, né, que são herdeiros, e nem todas, alguns herdeiros que eu converso são pessoas alto astral, mas uma coisa que eu percebo é que as pessoas que elas são mais para cima, por mais que elas sejam herdeiras, elas são autossuficientes, entendeu? Porque o herdeiro que ele não é autossuficiente, tipo, ele vai herdar 15 milhões, mas ele ainda não herdou. E ele não é autossuficiente, é meio que dependente. Ele tem um padrão de vida alto graças aos seus pais ricos, mas ele em si, ele é o herdeiro, beleza. Um dia vai ser dele, mas não é. Esse cara não é muito feliz não, entendeu? Mas aquele herdeiro que ele sabe que um dia ele vai herdar uma quantidade absurda de dinheiro, mas enquanto isso não acontece, ele é autossuficiente, ele consegue provar o valor dele, esse cara é mais feliz, entendeu? Então, eu acho que não é sobre o dinheiro que você bota no bolso, mas é sobre as coisas que você faz na sua vida,
sobre as coisas que você faz no mundo, sobre o impacto que você tem na vida das pessoas e sobre o seu destino, talvez, sobre, sei lá, você, memento mori, né? Você vai morrer um dia, a gente é mortal, mas a gente está vivo, então, né? Cuspiram você nesse mundo, ninguém explica o que vai acontecer depois, tem gente que fala que não vai acontecer nada, tem gente que fala que vai acontecer tudo. Porra, sei lá, cara, alguma coisa, algum motivo tem que ter, entende? Então vai ver, mais do que o dinheiro, é você ter, sabe, tem o mundo e tem você. Talvez você esteja aqui para deixar a sua marca no mundo, entendeu? Para quando você for embora, de alguma forma, uma parte de você continuar aqui. Tipo, o Dostoiévski foi embora, mas você tem os livros dele. O Kurt Cobain foi embora, mas você tem as músicas dele. E outros caras, outros músicos que na minha opinião são até mais talentosos que ele. Eu não sei porque o povo tem uma sina tão grande com ele, mas enfim, ele também deixou o legado e foi embora. Dentre tantos outros que chegaram e foram embora, mas até hoje são lembrados pelo que fizeram. E assim, o dinheiro ele é meio que uma ferramenta, né? Ele pode te ajudar a deixar essa marca no mundo. Mas não necessariamente você precisa de muito dele para isso também. E o dinheiro, ele também é uma ferramenta, ele pode trazer prazer, né? Mas o problema do prazer é que ele cansa, né? Daí você vai querer buscar mais prazer e aí você vai ficando doente. Pode ver que esses caras que têm muito dinheiro, eles são meio doentes das ideias. Eles têm umas ideias meio estranhas, sabe? Quanto mais perto da elite um cara tá, mais estranho ele é. Porque, sei lá, o dinheiro ele compra o prazer, mas você, o ser humano, sempre vai querer mais prazer. E se não tiver um freio de mão, é meio complicado. Mas enfim, nossa, eu falei demais, mas enfim, deu uma nostalgia ver o blog Viver de Renda. Se você ficou curioso, é só pesquisar Viver de Renda blog que vai aparecer. Ele é o 01, né, nessa de escrever nos blogs sobre ganhar dinheiro. E é isso, cara. Até a próxima, até o próximo programa. E até algum dia.